associadas a interações que são fundamentais. Elas podem ser interações residuais de interações mais fundamentais. Pois não? Mas o propagador, ele já não carregava essa informação? Isso, o propagador, mas o propagador é da teoria livre. A informação do propagador, na verdade, o propagador, o que ele está fazendo é, você está conectando. O papel do propagador é conectar. Você tem um campo que se distribui no espaço todo. Então você vai ver como é que esse campo, ele conecta essa região, esse ponto. Quer dizer, ele vai estabelecer uma correlação entre o campo, né, livre, ele estabelece uma correlação entre dois pontos do espaço. Quer dizer, o propagador, ele é o propagador do campo. Se você tem um campo fio, o propagador é o propagador do campo fio. Mas a interação de fio com fio é mediada pelo campo de gauge. Então, o que vai fazer a mediação da interação não é o propagador do campo que está sendo observado. Vamos lembrar da eletrodinâmica, você tem um psi. Então, você tem o propagador do tipo, você tem o propagador do campo do elétrico, o propagador de tirada. Você tem um propagador, então, você tem o propagador de tiro. Você tem o propagador do fóton. Beleza. Então, quando você tem um ferro interagindo com outro ferro, eles estão trocando justamente o propagador do campo mediador. Não dele mesmo. O propagador, quer dizer, qual é o papel do propagador de um campo? O propagador de um campo, ele está dizendo como é que esse campo correlaciona diferentes regiões do espaço. Se você se lembrar, não sei se você deve ter visto isso, mas no curso de teoria de campo, geralmente a gente estuda uma função chamada função de Pauli-Jordan. A função de Pauli-Jordan é justamente o que a gente estuda, a correlação entre um campo no ponto T, né, na posição X, e o campo num ponto T' na posição X'. E o que a gente encontra é que esses dois pontos aqui são correlacionados por esse campo por uma espécie de uma gaussiana, x' e x' ao quadrado. Então, o que vocês, quer dizer, o propagador de um campo, ele está dizendo que se você fizer mexer alguma coisa com esse campo aqui, como é que essa região vai estar causalmente ligada com aquela outra região por esse campo? Mas não é, ele não está propagando a interação. Ele está te dizendo, se você imagina que esse campo está associado a uma certa partícula. Então, nesse ponto aqui, eu vou criar um pósitron. Esse pósitron vai caminhar durante um certo tempo e vai ser destruído no ponto posterior. Então, no tempo futuro, no tempo posterior, eu criei uma partícula aqui, essa partícula se propagou, chegou aqui e ela desapareceu. Então, o propagador, ele mede esse evento, ele mede qual é a probabilidade de uma partícula daquele campo ser produzida no instante de tempo T na posição X e ser aniquilada no instante de tempo T' maior do que T na posição X'. O propagador está medindo essa amplitude. Qual é a amplitude de probabilidade de eu criar uma partícula agora, ela se propagar e ela subir? Então, ele está medindo a interação. Ele está medindo um evento ligado à partícula que ele descreve. Já o campo de Gauge, não. O campo de Gauge ele vai medir. Tem um pósitron aqui, um elétron aqui. Esse pósitron vai emitir um fóton, vai ser absorvido por esse elétron e a interação vai ser processada. É claro o cenário? Tá? Beleza. Então, eu acho que o que eu quero, depois de toda essa discussão, que é uma discussão assim, muito fluida, né? Ela não é uma discussão muito fechada, eu acho que os dois pontos que vocês deveriam assim, meditar, isso está pouco claro nos livros. Eu acho que o melhor lugar ainda para ler isso é um paper original do Young Hughes. No paper original deles, eles descrevem essa situação, eles descrevem esse conceito com muita clareza, quer dizer, o porquê passar do global do local, parâmetro alfa constante para um parâmetro alfa que depende de x, e ao fazer essa localidade, ao fazer essa transformação, fazer essa transição na simetria, isso tem a ver com a localidade intrínseca ao espaço. Então, se você tem um tipo de interação que está associado a uma simetria global, essa interação ela não tem portadores. Essa é a diferença. Então, a propagação, a interação é como que a gente chama, é uma interação de contato. Eu só vou ter interação
se o campo colar no outro, no mesmo ponto. Ao passo que uma interação, tipo de interação local, eu posso ter um campo aqui nesse ponto, esse campo aqui ele vai produzir um outro campo que vai mediar a interação até esse campo no outro ponto. Aqui eu tenho um campo φ, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, e aqui eu tenho φ. O que está acontecendo aqui? Então é como se eu tivesse, num ponto do espaço eu tenho essa configuração. A, por exemplo, escalar gradiente de φ. Esse termo sai daqui, eu posso pegar o A, aqui eu vou ter um termo que é A φ está, então eu vou ter alguma coisa assim, ó, φ está, tá aqui com A, um termo típico. E aqui gradiente de φ. Então isso é um ponto X. Num outro ponto Y do espaço, eu posso ter essa mesma configuração. A, isso aqui tudo num ponto X, isso aqui tudo num ponto Y. Então, o que está acontecendo? Esse campo que está em X aqui, ele se conecta com esse campo que está em Y. É isso que vai virar na teoria quântica o propagador. Isso aqui é que vai virar o propagador do A em X para o A em Y. Então, esse campo aqui, ele vai sumir sob a forma de um propagador, que esse propagador vai propagar a interação correlacionando esse objeto aqui, com essa carga aqui com essa carga aqui. Esse é o papel do campo, certo? Interação com calor. Estou quase acabando. Eu acho que isso aí é importante ler, pensar. Não é só ler, não. É importante pensar sobre isso. Pensar nessa questão. Por que é tão importante a gente pensar numa simetria local? Não foi assim que o Salam colocou a visão de teoria de ângulo. Eu acho que ele colocou de uma maneira mais palpável. Mas eu acho que essa maneira aqui é uma maneira mais axiomática, eu diria. Você está indo mais com base em princípios fundamentais, localidade, causalidade. A colocação do Salam foi mais prática, foi no sentido de que é possível eu construir auto-interação para objetos que têm um spin 1, que é o caso do campo A. O campo A é um vetor, ele tem spin 1. E aí o que o Salam encontra é que é possível se fazer objetos de spin 1 auto-interagirem se eu estiver de frente de uma simetria local. Então essa é uma visão. Você usa a simetria local como sendo o objeto que vai fazer com que campos possam auto-interagir. A visão de Yang-Mills não é essa. Ele usa a simetria local para compatibilizar com a noção de campo local e dizer uma interação ela é propagada por uma classe de campos. Os campos, para interagirem, eles não precisam estar localizados no mesmo ponto do espaço. Campos de mesma natureza, pontos diferentes do espaço e tempo, eles interagem trocando uma outra categoria de campos, que são esses campos extras que nós introduzimos aí, o campo de Gauge, certo? Essa é a isso que eu acho que é uma questão importante para vocês compreenderem. O resto é cálculo, depois a gente fala, bota a derivada aqui, bota o A aqui, a fase, cancela, e aí é uma coisa meio artificial. Bom, a última constante. Então nós já resolvemos o problema aqui. Então agora, meu Lagrangiano ficou local, eu confio com psi, só que agora o meu Lagrangiano local ele vai ter que ter phi psi A. Apareceu A, já entrou na jogada. Então entrou nesse termo aqui. A. Aqui ficou um novo gradiente, não sei se eu chamar gradiente ou variante. E agora vamos ter que fazer a mesma coisa no derivado temporal. Então, o mesmo processo, só que agora a mesma coisa, aquela derivada temporal, DDT do filhinha, ele vai ter aquele mesmo problema, vai ser a fase, e aí aqui nós vamos ter DDT aqui, e mais, e alfa, não, gradiente do alfa. Então, da mesma forma que eu entendi a questão com o A, eu vou, então, de repente, eu posso introduzir um campo de natureza escalar, porque isso aqui é alfa é um parâmetro escalar, DDT de alfa continua sendo escalar, então eu vou fazer a mesma coisa, mas introduzindo uma nova derivada, dt de φ, que vai ser da mesma natureza, vai ser a derivada temporal, e aqui eu vou colocar um campo, só que em vez de ser um campo de natureza vetorial, vai ser um campo de natureza escalar. Esse campo aqui é φ mesmo, φ escalar. E aí aqui eu vou colocar o meu
Então, do mesmo modo, eu vou querer que esse objeto aqui tenha a mesma transformação como se a simetria fosse local, como se. Então, isso aqui vai me dar a transformação do filhinho. O filhinho, então, vai se transformar em o A. Certo? Tá bom? Então a gente conseguiu resolver o problema, então, aqui colocando também, que também é uma derivada covariante, no sentido de que ela é derivada porque vai também satisfazer a regra da soma das cargas. Então aqui a gente vai colocar um termo que vai ser dt do φ, tá? Perfeito. Nosso problema está resolvido aqui, está resolvido aqui. Agora aqui não precisa nem se preocupar, é a mesma coisa, vai para o φ, onde tem derivada, eu vou colocar aqui mais i, cidade, dt do φ. Lembrando sempre que quando o campo A aparecer aqui dentro, ele vai aparecer com a carga desse campo. Então aqui vai aparecer um Qφ com A, e aqui vai aparecer um Qψ com A, mas o mecanismo mesmo, né? Substituir essas derivadas pelas correspondentes derivadas covariantes. Por quê? Porque a fase desse objeto como um todo vai cancelar sempre esse objeto. Porque se a derivada nova, ela percebe a simetria como se fosse global, então a fase global daqui vai cancelar a fase daqui, certo? Então essa aqui é a ideia. Então a gente aqui vai fazer a mesma coisa, colocando aqui d, psilada, sigma, escalar, aqui vai aparecer d, então aqui vai aparecer a carga do psi. Aqui eu não preciso fazer nada, aqui não tem nada, não tem derivada nenhuma. Se tivesse alguma derivada aqui, era só substituir a derivada ordinária pela nova derivada que a gente chama de covariante. Aí agora a gente se pergunta, mas tudo bem, esse campo A entrou, mas ele apenas é um espectador, ou ele pode ter uma dinâmica própria? Vai pensar, então eu tenho isso aqui. Ele pode pensar assim, esse campo φ, ele entrou, e tem essa transformação aqui. Esse campo A aqui apareceu. Com essa transformação aqui. Isso. Então a pergunta é, como é que eu posso dar dinâmica para esse campo? Se colocar algum termo no lagrangiano que vá fazer com que eu tenha uma interação, quer dizer, eu tenho um termo ligado só ao φ e só ao A, e que seja invariante. Da mesma forma que tudo isso agora é invariante 1, eu quero que esse setor aqui também seja invariante 1. Ele criar um termo invariante sobre o 1 na ação. Certo? O problema agora é não jogar, porque aqui tudo eu já acertei todo o setor que a gente chama de matéria carregada. Tudo aí está carregado, tem fase. Agora está precisando acertar o setor neutro, que é o setor do Gaussian de dentro. Isso a gente está precisando acertar agora. A gente vai ver como é que eu posso criar objetos que sejam invariantes sobre essa transformação. Obviamente, um primeiro objeto que eu posso criar é o rotacional de A. O rotacional de A é um objeto invariante. Automaticamente esse belinho igual a o problema só aqui é que aqui eu não teria derivada temporal do A. Tá? Que eu não tenho como introduzir uma derivada temporal do A. Então eu poderia introduzir aqui o campo E
seria DDT. Eu queria ver como é que eu posso cancelar essas coisas aqui. Então eu poderia pegar um termo aqui que fosse menos gradiente de φ, mais DADT. Na formulação relativista, a gente vai ver que esse sinal aqui é diferente desse. Mas lá, porque eu tenho uma formulação, quer dizer, a relatividade vai me impor isso. Aqui eu não tenho compromisso com a relatividade ainda. Estou fazendo uma teoria não relativista. O que eu quero fazer é uma teoria invariante gauge. Então, isso aqui invariante gauge é quando eu transformar esse cara aqui, ele vai produzir menos gradiente com esse cara aqui. Vai produzir DDT do gradiente. E esse cara aqui vai produzir DDT com menos gradiente. Então, a transformação desse termo vai matar a transformação desse, de tal maneira que isso aqui é um invariante. E aí eu posso colocar no Lagrangiano alguma coisa, eu consigo, é 2 × 2, ou é 2, alguma coisa que seja quadrática em L, alguma coisa que seja quadrática em B. Porque eu estaria introduzindo termos de derivadas segundas em A. Tá? Só quero chamar a atenção para quem já conhece o formalismo relativista. Na relatividade, geralmente a coisa fica assim. Tem esse sinal trocado aqui, e aí aqui eu coloco isso. Bate exatamente no Maxwell. Aqui, não estamos preocupados, não estou vendo depois, a gente pode acertar isso, mas no momento não estou preocupado com isso. Estou preocupado com simplesmente formar alguma coisa que seja invariante de gauge. Claro que, do ponto de vista, se eu quiser recuperar Maxwell aqui, o que é o A, para mim, é menos o A de Maxwell. É isso que eu vou chamar. O A aqui é o menos A de Maxwell. Mas não vamos nos importar com isso. O que eu quero formar aqui é uma invariância de todos. Então, tá lá. Então, se isso aqui é invariante, se isso aqui é invariante, eu posso acrescentar aqui a parte, vamos dizer assim, um lagrangiano, como está lá, de E e de B. Que vão me dar as partes que são invariantes. Então, eu consegui construir um lagrangiano completo, que é invariante 1 em todos os sentidos. Ele introduz os campos novos, dá dinâmica para os campos novos e mantém os campos antigos agora interagindo às custas da troca de φ de A. Então, isso é a formulação normal de uma teoria de gauge chamada Belian. Eu vou deixar um exercício, uma tarefa ligada a isso para vocês treinarem. Na próxima aula vamos começar a trabalhar o setor não abeliano. Eu ainda vou fazer Young e Mills antes da relatividade. Eu acho que a gente percebe mais porque a formulação relativista é muito organizada. E a gente incorpora tudo dentro do AMI. Quer dizer, aquela formulação covariante ela é muito boa, mas eu acho que numa primeira abordagem, eu acho que é melhor desconstruir, trabalhar com as coisas abertas que a gente percebe mais os detalhes. E depois, quando for covariantizar, a gente organiza, né? Como primeiro faz a mudança, traz tudo para dentro de casa, depois organiza a casa. Eu acho que é melhor a gente fazer isso. Então, na aula que vem, eu vou fazer Young e Mills já saltando, e vou deixar o campo relativista para depois. Estou entendendo que pode ser melhor assim. Então, vou fazer a seguinte tarefa. Tarefa essa também. Um campo escalar φ complexo. Esse aqui é um campo escalar complexo. Isso aqui é um campo fermiônico. E esse aqui é um campo vetorial. Todos esses três campos são carregados. Você imagina que cada um deles vai ter sua fase, sua carga, etc. Nós estamos partindo de um lagrangiano ainda na fase global, que é o seguinte.
Vamos lá. O que a gente tem essa situação? Tá? Aqui, está vendo? Isso aqui é Laplaciano de W, escalar rotacional de W. Certo? Laplaciano de W, escalar rotacional de W. E aqui é rotacional de W ao quadrado. Desculpa que corrijam aqui, por gentileza. Quanto de divergência de W? Bom, então tem esse Lagrangiano aí, com essas derivadas mais altas. Então o que nós temos que fazer agora? Dar um sentido local para essa ação, certo? E não introduzir aqui. Introduzir todas as... Então aqui nós temos só os termos que dizem respeito a cada campo desacoplado. Nós não acoplamos os campos entre si. Então eu quero que, ao fazer a formulação, faz parte da tarefa, introduzir os campos de gauge aí, e a segunda parte da tarefa é introduzir interações entre φ, ψ e W. Que aqui eu só introduzi os termos de cada campo separadamente. Claro, eles agora vão absorver os campos de gauge na hora de fazer a simetria ficar local. Então, cada campo vai interagir separadamente com os campos de gauge. Mas agora, além disso, eu quero que vocês também, usando a argumentação de simetria, vendo as cargas, organizando as cargas, vocês possam introduzir interações entre φ, ψ e W, certo? Então, por hoje é só aí, tá? Professor, quer que o... Deixa eu te tchau nos dias, não deixa eu fazer a pergunta. Obrigado. Fala aí. Quem Quem sabe a gente dá para ir lá. o tio lá. O que é? Você vai dizer que eu estou velho demais para fazer toy book? Fala aí. Deve que eu esqueci isso aí. Não, tá bom. Você faz que é o φ e o A, quer, né? Eles invariando sobre o 1 Isso. na ação. Isso. O senhor quer isso? Quero isso. Então, isso significa que eu tenho que... Aí a senhora pegou e fez uma transformação, usou uma B igual rotacional de A. Isso. Fiz uma combinação. Se você quiser fazer outra, variante aqui. Então, dizer que quero uma invariância sobre um implica que eu tenho que fazer um B, uma de gauge, porque nessa de fase. Isso, a transformação de fase, nos campos de matéria, a transformação de gauge é uma transformação de fase. Mas no campo de gauge, a transformação de gauge não é uma transformação de fase, é uma transformação com derivada do parâmetro. Então, quando você disse que quer uma invariância em uma transformação de fase, isso significa que é uma transformação de gauge? É uma transformação de gauge, Aí é tudo local. Quando é local, é tudo de gauge. Seja fase ou não. Certo, Alexandre? Bom? Então tá certo.